Então, pessoal, há um ano atrás nós fizemos um vídeo da nossa casa lá no canal da Amanda e do Fernando, que foi um sucesso, e agora eu resolvi voltar aqui para mostrar como ela tá depois de todo esse tempo. Bora lá conferir para ver se realmente tá linda. De cima do meu castelo, não vejo ninguém daqui. De cima do meu chinelo, eu sinto o prego ferir. Meu pé roseira, flor de praça, cabrolheira, botequim, casa e quarto, chiadeira, costelinha, vou dormir. Passa tanta gente agora e olham pro meu portão. Não entendem daqui meu prego, mas julgam sem dor. Essa casa aqui nós fizemos com o objetivo de sair do aluguel e também ter uma vitrine para o trabalho. Então todos os conceitos, coisas que eu tinha na minha cabeça, eu fui aplicando nisso, mas tendo em vista que a intenção sempre foi gastar o mínimo possível. Então, primeiramente, o objetivo inicial foi unir as coisas que eu gostava numa arquitetura bacana e prática e rápida para nós construirmos a casa antes da nossa filha, a Mel, nascer. Por isso que o nome é Casa da Mel. Nós compramos o terreno e construímos a casa empréstimo, pagando agora as parcelas, juros e por aí vai. É um valor semelhante a um aluguel de alta qualidade e nós temos um produto, uma casa, que também pode ser alugada, inclusive para Airbnb, que é a nossa intenção quando nós sairmos daqui, mas que ela vai agregar um valor pela arquitetura, não só pelo custo dos materiais que nós usamos, né, porque a nossa intenção foi realmente, de fato, ter uma economia, mas pela qualidade arquitetônica. Então nós optamos por investir mais em alguns materiais, mas principalmente em nosso trabalho e realizar não só uma casa básica para se morar, mas uma obra de arte ou uma obra de arquitetura. Não que seja a casa mais linda do mundo, mas nós adoramos ela e gostamos muito do resultado. Então a intenção nunca foi só fazer o mínimo, foi sim fazer o ideal para a gente. Primeiro item a se mencionar é essa banheirinha, que aqui faz muito calor. Ela não é uma banheira muito grande, ela é bem pequena na verdade, né? Ela tem 80 de largura por 1,60 de comprimento, então cabe duas pessoas tranquilamente para ficar confortável aqui. Além disso, temos esse deck, o pergolado não é coberto, mas temos o deck aqui que tem 2,5 de comprimento. Nós que gostamos de tomar chimarrão, que estamos no Rio Grande do Sul, tomar um chimarrão de manhã com o nascer do sol, poder ficar aqui pela tarde também numa sombra. Claro, se chover vai molhar, mas a intenção não foi cobrir, e sim ter um espaço de sombra e também um espaço de estar diferente de uma varanda em si, que aqui é a varanda de entrada da casa. E a casa, nós utilizamos toda a estrutura de madeira para fazer a execução dela. Faz já 2 anos que nós começamos a obra, nós começamos logo fazendo toda a estrutura, independente das paredes, depois partimos para os acabamentos, para as paredes, para os fechamentos internos, né? A única coisa que nós executamos antes foi o banheiro, porque ele não tem esses pilares de madeira. O resto tudo nós executamos a estrutura, cobrimos e partimos para dentro, o que foi bem bom, tanto por questão de chuvas, como questão do sol intenso para trabalhar, facilitou bastante durante a execução. Para que ficou todo esse charme dos pilares nos cantos de madeira, né? Todo esse aspecto aqui dessa varanda foi uma coisa que nós deixamos para fazer depois, e nós utilizamos os pilares do terreno, que são pilares que nós tinha árvores caídas no terreno, que é uma árvore que se chama carvoeiro preto, inclusive essa daqui. Ela morre muito fácil. Esses dias caiu uma dessas árvores em cima da casa. A árvore estava no terreno do vizinho e do nada ela caiu em cima da casa. Então ela morre rápido, mas é uma madeira bastante dura, que tem um cerne bem avermelhado, uma madeira bem resistente, né? Então nós optamos por utilizar ela junto com essa estrutura de madeira e a telha sanduíche. Foi uma coisa que nós utilizamos em toda a casa, né? Para justamente ter uma economia nessa parte de varanda. Já na parte do interior da casa, nós utilizamos pilares 13 por 13, que foi uma medida que nós encontramos na madeireira, e acontece que 13 é uma largura muito boa, porque é a mesma largura das paredes, então gerou uma economia nas madeiras devido a essa largura que era um pouquinho mais barata, né? E também o fato de ser madeira quadrada facilita muito na estrutura
assim como nas aberturas de vidro. Todos os vidros que nós utilizamos de blindex, por serem os mais baratos, né, e mais acessíveis para a gente, geraram um aproveitamento e criaram um marco. E apesar de usar o vidro mais barato, a madeira ela deu um contraponto e deixou a casa mais bonita também. Fora que o quadrado ele facilita na instalação, né? Reduz as frestas e tudo mais. Aqui em cima nós fizemos os encaixes de madeira aqui nessa parte, né? Todos trabalhados, né? O encaixe chama cruzeta e deixamos tanto as vigas como as terças de apoio no mesmo nível, justamente para nós ter uma economia em relação ao fechamento, principalmente se fosse 2 camadas de viga, eu ia ter um fechamento aqui. Aqui temos a nossa casinha, tem algumas particularidades, né? Principalmente esses materiais diferenciados, como você pode ver nessa parede aqui de tijolos. Isso aqui é um tijolo que se chama tijolo de adobe, especificamente dessa nossa região, né? Tem outras regiões que têm esse mesmo material, mas aqui é uma coisa muito tradicional. E ele é feito de terra. Eu até vou deixar aqui um vídeo de como o pessoal faz ele. Ele é todo de terra, terra crua mesmo, que seca e forma esses blocos, depois o pessoal assenta. Depois eu vim com uma tinta de terra para dar um acabamento nele, para ele ficar nessa tonalidade, que é a própria terra do adobe misturada com cola, que nós fizemos essa tinta, né, para pintar e cobrir todas as imperfeições desse material, que também tem algumas imperfeições, e ficar esse aspecto legal. Fora que aqui, esse detalhe aqui da junção da madeira com os tijolos, uma coisa que me encanta bastante, de ter essa linha assim, para justamente quando der uma rachadura, porque vai dar uma rachadura bem entre esses dois materiais, porque tem uma dilatação diferente, ela ficar invisível em relação ao pilar. Já nesse lado aqui, nós fizemos uma parede de alvenaria. Como a estrutura da casa ela é toda em madeira, né? Nós podemos utilizar algumas paredes com alguns materiais e outras com outros. Nesse caso é uma parede de alvenaria com um revestimento nesse lado, cimento queimado, que nós fizemos com massa acrílica e cimento branco. Então ele fica com esse aspecto, ele vai uma impermeabilização e fica muito bonito. É um acabamento de cimento queimado, mais artesanal, assim, feito em casa, né? Mas se assemelha muito com esses cimentos queimados que tu encontra por aí no mercado. Inclusive vocês vão ver em vários locais da minha casa esse mesmo material. Então voltando para a estrutura, né? Umas partes nós utilizamos parede, outras partes nós utilizamos vidro completamente, como é o caso desse lado aqui e desse lado aqui, todo de vidro. No caso aqui tem mais também um acabamento de madeira para esconder o telhado, mas é só para esconder ali o outro telhado e a parte de rufos. Também ficou bem interessante, aqui nós fizemos com forro de cedrinho. Nessa parte ali nós colocamos uma abertura possível de ventilação, que é justamente para poder circular o ar quente e sair por aqui, né? Então abrindo essa janela, nós conseguimos uma circulação de ar dentro da casa, na parte mais alta da casa, né? E outros planos, nós utilizamos o adobe, porém nas partes molhadas, onde tinha mais tomadas, como é o caso da sala, nós utilizamos a alvenaria, né? E aqui a alvenaria se repete com o mesmo material aqui na cozinha, né? Que é esse cimento queimado artesanal. E junto com essa bancada de concreto, que foi uma das coisas que nós fizemos tanto para economizar, mas que a qualidade realmente é muito boa, nos agrada bastante e esteticamente ficou muito legal. Essa mesinha aqui de suporte que nós usamos para várias coisas no dia a dia. Não muito para comer, mas muito para guardar coisas, para servir de suporte na nossa rotina, né? Daí tem essas banquetas. E essa mesa aqui fica na altura de uma mesa tradicional, 75 de altura, já a bancada 90 centímetros. Então gera essa diferença de níveis. Eu poderia ter feito uma bancada única também, mas eu decidi fazer assim para ter essa diferenciação e uma parte ser para uma coisa e outra ser para outra. E essa bancada já é ótima aqui para preparos, então aqui nós utilizamos para preparos. Ela toda em cimento queimado tradicional. Então ele tem manchas e tem rachaduras, ele fica com esse aspecto meio manchado, de perto você vê mais essas imperfeições, olhando daqui não dá para ver tanto. E é um material muito bom, assim, não temos sofrido muito com ele no dia a dia. Claro que um granito é melhor, mas o custo que teve isso aí foi relativamente bem menor, né? Não sei se nós gastamos R$2.000 com essa bancada, foi um custo bem menor pra gente. Além disso, por exemplo, aqui tem uma parte que descolou, tinha dado um problema, o pessoal melhorou, mas é isso, faz parte do dia a dia, nós estamos bem acostumados com ele. Inclusive área molhada,
Ó, aqui deu uma rachadinha. Essa pia aqui, tá até uma louça suja aqui, mas é uma pia embutida, né? Todo o esquema, então funciona muito bem, não tem problema nenhum. E uma coisa que eu não posso deixar de mencionar, essas janelas aqui de madeira. Por que aqui é madeira e lá, nessa parte aqui, nós usamos blindex, que é o vidro temperado mais simples e mais barato. Por quê? Porque lá nós tínhamos vãos específicos. Por exemplo, aqui nós temos a largura da porta, que cobre todo esse vão. Lá em cima a janela mais fina, que cobre justamente aquela área. Lá para trás temos o vidro triangular, inclusive, e mais uma porta. Então, todas essas partes eu não tinha como comprar algo pronto. Eu tinha que adaptar ao vão que eu tinha. No caso específico de 3 metros por 2,20 e essas outras formas. Então, não tinha o que fazer, era blindex. Porém, aqui eu conseguia pegar alguma coisa pronta. E foi o meu caso. Eu fui atrás de janelas de demolição. Daí eu fui lá para Brasília, busquei essas janelas no meu carro, escolhi elas, busquei, e elas eram bem diferentes do que vocês estão vendo agora. Eu lixei tudo, eu e mais meus ajudantes lixamos e mandamos o marceneiro, inclusive, fazer algumas peças que estavam faltando para deixar ela no grau. Instalamos, ficou maravilhoso. Inclusive eu tenho até telinha aqui que eu uso para fechar, né, no dia a dia. Às vezes, né, as janelas que eu tenho telinha, de noite eu deixo fechada a casa e abro essas janelas para circular o ar. A coisa que eu pensei foi tipo, eu não vou deixar ela centralizada no vão, eu poderia deixar ela centralizada, mas como eu tinha 2 janelas, eu descentralizei, colei do lado do pilar e coloquei uma janela do lado da outra, gerando um visual muito melhor, assim, muito mais amplo, uma sensação de uma janela em fita, em L, né, com um visual incrível para as montanhas. Então eu lavo a louça simplesmente com essa vista, que não é nada não agradável, né? Porém, com o tempo, aconteceu que essa janela pega muito sol, então aqui começou a trabalhar muito essa madeira e deu umas rachadas aqui embaixo. Esse aqui é bem mais poroso do que esse daqui, né? Esse aqui é bem mais resistente, porque ele é o cimento queimado tradicional, feito só com cimento. Aquele ali vai massa acrílica também, apesar de ser impermeável, ele não é tão resistente assim. E aqui nós optamos por botar essa cerâmica que eu comprei lá na Leroy Merlin. Eu achei linda, que ela combinou exatamente com o tom da bancada e com o tom da parede. Ela ficou um meio termo entre esses dois. Também tem essa textura ondulada. Eu acho muito bonita, assim, que gera esse brilho, essa textura não regular, né? Eu acho muito bonito. Uma coisa que eu falo já para os meus clientes, eu acho lindo, os materiais imperfeitos. O cimento queimado, ele tem uma textura que é imperfeita, ao mesmo tempo que é imperfeito, gera uma beleza que é algo que eu não sei meio que dizer, assim, semelhante com uma cerâmica, por exemplo. Eles nunca são perfeitos, nunca são 100% retos. Ao mesmo tempo, ela abraça essas imperfeições e essas imperfeições fazem parte da beleza desses materiais. E é por isso que eu acho muito bonito essas texturas todas. E é por isso que eu, de vez em escolher um reto, eu escolhi um regular, um ondulado. Ele é imperfeito, porque eles não são todos iguais. Então, tanto a madeira como o cimento queimado são materiais que proporcionam isso. Ou um revestimento mais irregular, que não dê a sensação de monotonidade, e gere um movimento para casa, gere uma sensação de artesanal. E é uma coisa que eu tento trazer na minha arquitetura. Apesar de ser coisas modernas, tipo um fogão moderno, uma pia moderna, uma geladeira moderna, mas tem esses aspectos que recordam e remetem à naturalidade das coisas. Nesse caso, nós ainda nem botamos os móveis, tá tudo com essas cortinas. Em breve colocaremos. Por enquanto já tá tudo no esquema. Aqui nós temos esse fogão e forno embutido, que é uma economia também que nós tivemos, ser só um material. Então é bem interessante essa ideia. Temos o lixinho embutido, todas as comodidades do dia a dia, essa estrutura mais tradicional de madeira orgânica, e temos também a telha sanduíche que compõe essa materialidade num telhado simples que começa aqui e termina lá, que demorou um dia para ser instalado. E ele gerou tanto uma economia financeira, né, porque assim nós temos qualidade térmica dentro desse ambiente, mas nós não necessitamos colocação de um forro ou outros elementos além da própria cobertura, o que gerou muita facilidade na execução dessa obra. Por ser um material mais industrial, jogando junto com a madeira, tornou um meio termo que eu acho muito agradável e também dialogou com esses tradicionais. Então essa arquitetura que eu criei aqui para minha casa, ela justamente mescla coisas completamente industriais, como vidro, como a telha, com coisas artesanais e regionais, né? Como é o caso da madeira e desses elementos. Entrando aqui para os quartos
quartos também nós fizemos todos eles de adobe. Essa cama, inclusive, eu que fiz. Isso aqui eu que fiz. Vários móveis eu que fiz, porque eu gosto muito de trabalhar com madeira. Então, a própria casa, a estrutura da casa eu fiz também para economia de materiais. E essas janelas nós também buscamos lá em Brasília. Então, nós fizemos essa janela baixa justamente para poder sentar nela e também ter um visual mais amplo. Mas assim nós conseguimos sentar nela e quando nós estamos deitados aqui na cama, que é o meu caso agora, acabei de deitar na cama, eu também tenho uma amplitude maior no meu visual, na minha vista, né? E fora que aqui nós só temos as aberturas, né? Por enquanto, só temos isso, não temos vidro. Isso aqui já contempla porque mantém a circulação de ar, aqui não é uma região fria, então não tem problema de não ter o vidro. E ao mesmo tempo sempre está circulando ar, sempre está ventilando e a estética disso aqui eu não abro mão, assim. Ele fecha completamente, ele pode manter o ambiente escuro. E essas janelas nós compramos de demolição, pagamos R$700, depois nós só colocamos a ferragem, instalamos e pintamos, né? Então foi uma economia maior, porque se for comprar isso aqui pronto, vai sair R$2 a R$3 mil, né? Tijolos de adobe nós escolhemos optar por usar ele nos quartos por questões climáticas, porque ele tem uma inércia térmica maior, então ele demora mais tempo para ganhar temperatura e também mais tempo para perder, mas ele, no geral, climaticamente ele é mais interessante do que a parede de alvenaria. Aqui no banheiro nós optamos por parede de alvenaria. Isso tudo que vocês estão vendo é tinta de terra. Isso aqui é tinta de terra aplicada com rolo, com cola, uma terra com cola que nós colocamos corante para ele ficar mais claro. Então acabou ficando muito bonito. A ideia foi fazer mais claro justamente para não ficar um ambiente tão escuro, né? Como tem menos aberturas, deu super certo. Então nós temos essa casa 2 quartos, né? Um quarto que é da nossa filha e tem vista para o lado leste e outro quarto que é o nosso com vista para frente do terreno, né? No meio disso temos o banheiro. A inspiração desse layout foi uma casa que nós alugávamos antes de vir por aqui. Foi a casa que eu pensei, bom, nós estamos morando nessa casa, tá confortável. Claro que ela tinha medidas desproporcionais, ela não era muito agradável, mas nós pensamos, com essa base eu consigo criar uma arquitetura bacana e construir uma casa ideal para que eu possa pagar, que eu tenha dinheiro para bancar ela e que nos contemple. Atualmente esse layout poderia ser maior, poderia ter mais um quarto, mas é isso, era o que eu tinha disponível na região também, no momento, inclusive muito mais do que eu podia. Já foi um passo muito maior do que eu poderia dar, eu arrisquei e deu certo, né? Porque querendo ou não, foi uma coisa interessante para o meu trabalho e funcionou muito bem. E é isso, atualmente temos esse layout. São todos móveis simples, são coisas que eu achei por aí, por exemplo, essa mesa aqui eu achei no mato, literalmente no terreno de uns amigos, e reformei e transformei nessa mesa. Essa cômoda aqui eu fiz com retalhos de forro que eu encontrei. Isso aqui é do marceneiro local, que ele faz a partir do conhecimento dele. Essa bancada nós mesmos fizemos, com a bancada de cimento queimado, que foi uma coisa super artesanal, feita para o nosso querido amigo Samek, que manda muito bem nisso. E toda essa obra foi feita por pedreiros que não são especializados em construções, em bioconstruções, mas são pessoas que têm um cuidado, que é o caso do nosso querido amigo Gonçalo, que tocou toda a parte de alvenaria principal, que meio que coordenou assim a obra juntamente comigo, ele que fez esse cimento queimado. O nosso grande amigo Gil Gelain, que ele fez toda a estrutura de madeira junto comigo, aprendeu sobre os detalhes, nós pensamos juntos, nós se desafiamos para conseguir fazer todos esses encaixes, mas ele em nenhum momento falou, não, mas por que não faz isso daquele jeito que é mais fácil? Ele entendeu a lógica e ele entendeu a estética que geraria. E são essas pessoas que me ajudaram a construir essa casa. A minha esposa também, que sempre apoiou a gente, o meu sonho era poder construir uma casa do jeito que eu imaginava, e realmente ele pôde ser contemplado. Ela que foi a capitã disso tudo, se não fosse ela ter falado, não, bora lá, bora fazer, nós precisamos ter uma casa para nossa filha, vamos lidar com as consequências, vamos crescer, vamos pagar o preço, ter o nosso lugar dos sonhos. E realmente deu muito certo. É só agradecer
essas pessoas. Então a nossa casa realmente ela tá um lugar onde eu me sinto muito bem, onde acho que todo mundo que vir aqui vai se sentir. Ela realmente está um lugar espetacular. Além disso, temos aqui na cozinha também uma lavanderia aberta, né? Um dia eu vou fechar isso aqui, mas por enquanto está aberto. Temos aqui a máquina de lavar, um tanque com gás embaixo, tem os armários para equipamentos e a nossa caixa d'água ela fica bem aqui, escondida numa estrutura de metal leve que tu compra pronta, porque nós não queríamos botar a caixa d'água em cima da casa, porque ia gerar um custo relativamente alto a mais, porque eu tenho que ter um depósito de caixa d'água. Outra coisa que nós optamos por fazer foi cortar o terreno, porque se nós tivesse feito com o nível do terreno, a casa ia ficar 1 metro mais alto. Ou seja, lá na frente ia ter quase 2 metros de altura a minha casa, o que geraria um custo muito maior de concreto, muito maior de tudo, na verdade, né? E eu também não acharia tão legal se a casa fosse muito alta aqui. Então, por isso eu resolvi cortar toda essa lateral da casa. A própria terra que eu tirei do terreno, eu utilizei ela para aterrar a casa. Ela é uma casa que ela fica completamente no chão. Ela tem uma fundação diretamente em cima do chão. Ela está diretamente em contato com o chão, né? Eu só fiz os baldrames, aterrei e fiz o contrapiso, piso e tudo mais. É o estilo tradicional de casa, não tem nada demais. Se eu fizesse a casa elevada, ia ser muito mais caro. Claro que teria suas vantagens, mas o custo ia aumentar muito. E aqui eu tenho todo um dreno para retirada dessa água e mandar essa água lá para a parte baixa do terreno. Toda essa água que cai, eu tenho na verdade 2 drenos. Um dreno daqui para lá, que manda para lá, e outro dreno daqui, ele manda lá por trás da casa, lá pelo outro lado. Então quando chove aqui não fica nada de água, a água escorre muito rápido. Inclusive eu tenho até irrigação para que possa manter as plantas nativas. Não tenho problemas de umidade, apesar da casa parecer estar no chão. Ela tem cerca de 20 centímetros, depois eu coloquei toda uma camada de brita que diminuiu essa altura. É o suficiente para ter um nível semelhante, ter uma altura prática do dia a dia, não ficar subindo e descendo a escada, e também manter a drenagem necessária para não ter problemas de umidade. Inclusive aqui embaixo dá para ver certinho que não tem nenhum problema de umidade. Quando gravaram o vídeo aqui da minha casa, várias pessoas falaram: ah, já tá com problema de umidade. Mas não, é porque essa parede, ela é toda pintada de terra. E a terra é uma coisa natural, né? Tu molha isso aqui, ela fica molhado. Então num dia anterior choveu muito e molhou, e essa parte embaixo das janelas e tal ficou molhada e não secou a tempo do vídeo. Porque isso aqui tudo é com terra e cola. Essa tonalidade que vocês vão vendo é a tonalidade de uma terra que nós extraímos de um local e utilizamos aqui no projeto. Deu super certo, ficou uma estética muito legal. Eu gostei muito, a tonalidade ficou perfeita. Ela inclusive solta um pouquinho, essa daqui não tá tão impermeável como a lá dos quartos, mas eu passei a mão agora e não solta tinta, né? E ela tem 2 anos que foi pintada, tá intacta. Ó, o que eu tava falando, que realmente por aqui não ter alisar, foi uma opção de economia que eu tive. Às vezes ela dá umas rachadinhas, né? Eu até tenho que dar uns retoques de tempo em tempo, por conta da madeira que pega muito sol e ela se expande e se contrai. O mesmo vale para as portas. Eu optei por não colocar alisar para economizar, tanto em mão de obra como em material. Só que assim, realmente, pode ser que com o tempo vá rachando, vai. Por enquanto tá ok, tem umas partes ali que deu uma rachadinha, mas é isso. Faz parte da economia, optar por isso não vejo como um problema. Então galera, agora vamos entrar aqui no banheiro para mostrar para vocês. Chegando aqui no banheiro, o que nós optamos por fazer aqui? Primeiramente, optamos por louças boas, fomos atrás de coisas econômicas e relativamente baratas. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição vários itens que eu comprei e utilizei na minha casa, que vocês podem ver e comprar também para casa de vocês e tudo mais, que já está testado, aprovado, e vocês podem ter uma inspiração e utilizar na hora da compra da sua casa. Daí aqui, cara, um design muito simples. Todo quarto é com todo banheiro é com esse cimento queimado, que é um cimento queimado feito de massa acrílica e cimento branco. Nesse caso nós colocamos um pouco de tintura ocre para dar essa tonalidade de pó xadrez, né? E aqui é isso. Ele tem essa pia com a bancada de madeira, dá todo esse charme. Aqui uma paredezinha e mais uma prateleira ali. E aqui nós temos essa pia de louça, né, de porcelana, e essa torneira na parede que dá todo um charme para casa. Das coisas que eu gosto muito, essa divisória aqui de alvenaria. Eu gostei muito de ter optado por ela. Eu botei esse nicho aqui mais estético que dá todo um charme na casa.
Mas eu gosto muito de usar ela porque quando eu tomo banho, eu não preciso ficar me preocupando com isso aqui, com a sujeira disso aqui, porque isso aqui resiste muito bem e não dá nenhum problema, assim. Aqui nós usamos só o cimento queimado, não é o mais recomendado, o ideal é botar cerâmica. Mas assim, por enquanto tá ok, não tem nenhum problema. Talvez se um dia eu quiser eu possa botar cerâmica. Aqui nós temos um chuveiro elétrico por enquanto, mas eu deixei previsão para chuveiro a gás também se um dia eu quiser. E aqui nós temos outro nicho para a saboneteira e essa janela, que é espetacular, que tem todo esse visual para fora. Quis fazer um banheiro estilo Pinterest e optei por esse piso que eu acho maravilhoso, que é de cerâmica natural. Justamente indo para aquela pegada de a beleza das imperfeições, de materiais mais naturais. Ele apresentou umas pequenas manchas aqui, inclusive é uma coisa esteticamente linda, mas dá mais manutenção do que um porcelanato básico. Eu gosto, eu acho que vale a pena. Talvez daqui a um tempo eu vou ter que dar uma limpada com mais calma e passar um novo impermeabilizante nele, mas por enquanto ele está funcionando bem. O piso do banheiro ele é totalmente cinza e chegando aqui nós mudamos de piso com essa soleira, soleira baguete, que é uma coisa que eu gosto muito, que economiza. E aqui nós viemos com piso amarelo, tanto para os quartos como para a sala. E esse piso amarelo é de cimento queimado tradicional. Ele funciona muito bem, ele é muito bom para isso. E foi feito, né, com uma nata de cimento queimado, que ao mesmo tempo que faz o contrapiso, já vem puxando e queimando o piso. Ele tem umas imperfeições, por exemplo, aquele rachou. Não foi tão bem feito, ele poderia ter sido melhor, ele teve umas rachaduras. E ele é um material também que tem a beleza do imperfeito. Tem várias microfissuras nele, se for olhar de perto. Mas de longe e do dia a dia ele é muito bom, ele é muito liso mesmo. A única manutenção que nós damos, além da limpeza, né, é passar cera líquida de vez em quando, com o próprio rodo, como se fosse passar pano no chão, ao mesmo tempo que ele limpa o chão, ele já passa a cera. E é isso. Nossa, a gente abriu o sol, graças a Deus que eu tô no meio do processo de tirar fotos. E olha como mudou o visual daqui de fora. Gente, tá lindo! Essa paisagem aqui é espetacular, cara. Eu amo acordar aqui e ver esse local, é tipo a melhor coisa do mundo. Eu já falei do jardim, o que nós fizemos, né, no último vídeo. Se vocês quiserem, conferem lá. Essa piscina, banheira, né, 80 por 1,60, já dá super bem. E aqui nós temos o deck. Aqui embaixo tem um alçapão, onde tem todo o aquecimento da piscina, né? Então tem o aquecimento a gás, com gás, tudo protegido e embutido, então não vê nada. E esse deck foi a melhor coisa que nós fizemos. Deu uma amplitude para casa. No vídeo antigo da casa não tinha isso aqui, né? Outra, daí temos o pergolado aqui também, que compôs toda a cena. Colocamos esse sombrite para facilitar as plantas subirem. Tá muito linda essa casa, cara. Uma das coisas que mais me encanta nessa casa é principalmente os materiais, que apesar de serem simples, tradicionais, locais, ou até mesmo industriais, eles trazem uma harmonia entre eles que poucas casas, inclusive casas de milhões, não conseguem ter. Então eu vejo que tanto o jogo de coberturas entre o telhado mais alto, o telhado mais baixo, a própria varanda, as texturas irregulares com texturas mais neutras e terrosas se compõem, tanto esquadrias industriais e simples para as esquadrias de madeira, tudo se encaixa como uma luva dentro dessa edificação. Não é porque é minha casa, não é porque eu projetei, mas eu realmente gosto muito desse local, não é porque eu moro aqui e realmente poder estar convivendo com essa entrada de luz pela tarde. Por mais que isso aqui seja o sol oeste, realmente tem dias onde tem mais sol, que esse ambiente fica um pouco mais quente. É um prazer imenso estar aqui, né, desfrutando dessa paisagem, dessa entrada de luz. E essa varanda, nós posicionamos ela justamente por conta da vista, mas também ela tem um papel fundamental para barrar o sol que vem do oeste, que apesar de ter todas essas montanhas lindas, ainda tem esse sol da tarde e com certeza não é 100% agradável ficar com a parede muito exposta nessa posição. Foi uma estratégia bem pensada, né? E gera todos esses jogos de luz do dia a dia. Gente, me deixa encantado toda vez que eu vejo. Vou mostrar essa parte de trás aqui. Nós temos a caída do telhado. Colocamos uma calha para escoamento da água, que ela vai direto para o dreno. Aqui nós temos o volume do banheiro, ele sai para fora da casa, porque aqui é alvenaria convencional, que é adobe. Aqui nós precisamos de um recobrimento maior, um beiral maior, mas ali nós não precisamos. Então nós só colocamos a alvenaria convencional com essa pintura de terra.
o que foi maravilhoso, e aqui deixamos crescer essa vegetação para tampar essa estrutura. Ali está a nossa baguncinha, não olhe, não olhe, não olhe. Aqui temos os fundos da casa, né? Ela tá colada ao recuo mínimo, na verdade, só cobrindo. Ela tá em cerca de 2 metros a 3 metros no terreno, na divisa do terreno, que são 800 metros aqui, para justamente deixar um vão, uma abertura maior ali no outro sentido. Então aqui nós temos uma escada, o chuveirão provisório com essas pedras que sobraram, tá bem roots. Um dia eu vou melhorar. Aqui nós temos o nosso sistema de saneamento, um círculo de bananeiras que ele recebe o destino final das águas, mas antes disso ela passa em 2 tanques, um que é a fossa séptica e outro filtro anaeróbio. Eles são enterrados nessa parte aqui, vocês até podem ver canos de saída para inspeção deles, tem um aqui e outro ali. E é isso, então é um sistema simples que nós fizemos com manilhas de concreto para justamente economizar na hora da execução. E nesse sistema só vão as águas do vaso sanitário, para justamente nós não ter uma superlotação nesse nosso sistema. E o proveniente desse esgoto tratado vai para esse círculo de bananeiras, que não tem bananeiras, mas ele é o mesmo funcionamento, que é basicamente um buraco drenante com plantas que absorvem esses nutrientes. No caso aqui nós utilizamos as taiobas. São plantas comestíveis, mas nesse caso nós não comemos, mas que geram um paisagismo bacana para dentro da casa. Tem mais outros detalhes que eu vou mostrando ao longo do processo. A ideia é fazer agora uma série de vídeos falando sobre a minha casa, para mostrar detalhes de outras coisas que eu me arrependi, coisas que faria de novo ou eu não faria, e coisas que me fizeram economizar nessa casa. Então confere ali que logo mais vou estar lançando outros vídeos falando sobre esse mesmo tema.